Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, nós entregamos esse momento diante do Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor abra o nosso coração, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que o Senhor abra os nossos olhos e a nossa mente, para que essa palavra ela penetre profundamente no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, plante a semente dessa mensagem em nós e que nós possamos entendê-la da forma que o Senhor quer, da forma que o Teu Espírito Santo nos instrui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora sim, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês da parte de Deus e eu quero iniciar ela com uma frase do Billy Graham que diz assim: qualquer filosofia que trate somente do aqui e agora não serve para o homem. Qualquer filosofia que trate somente do aqui e agora não serve para o homem. Qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que trate somente do aqui e do agora não serve para o homem. Eu concordo com essa frase, gosto muito dela, ela tem muito a ver com o texto que eu acabei de mencionar, mas antes da gente voltar para esse texto, eu preciso contextualizar a mensagem para você. Eu lembro de uma roda de conversa que eu tive alguns anos atrás com alguns amigos meus, e nessa roda, nessa época eu ainda não tinha casado, e aí a gente estava falando sobre a volta de Jesus, sobre como seria a volta de Jesus, sobre como que seriam as coisas, que aconteceria tudo aquilo ali que a Bíblia diz e tal, e Apocalipse, como é que seriam essas coisas. E eu lembro que no meio dessa conversa, nós começamos a falar de coisas que nós gostaríamos que nós pudéssemos viver antes de Jesus voltar. E aí eu comecei a falar, cara, eu quero casar antes de Jesus voltar, eu queria que Jesus voltasse depois que eu casasse. Né? E aí outros começaram a falar a mesma coisa, porque também eram solteiros. Não, eu queria casar primeiro, né? Eu quero casar primeiro. Ou, não, eu quero me formar na faculdade primeiro. Ou eu quero ser bem sucedido como empreendedor. Então eu quero ter sucesso aqui. Outros falavam, mas tem uma viagem que eu quero fazer, que eu queria que Jesus voltasse só depois dessa viagem. E por mais inofensiva ou até boba que essa conversa possa parecer, olhando para ela com os olhos de hoje, eu percebo o quanto que o meu coração estava distante daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque é muito comum você ver um cristão compartilhando coisas que ele gostaria de viver, ou que ele gostaria que acontecesse na vida dele, e que Jesus, basicamente assim, Jesus, espera um pouquinho, espera aí eu casar, ou espera aí eu me formar, espera aí eu viver tal coisa para o Senhor voltar. Isso, por mais inofensivo que pareça, isso revela uma intenção do coração, isso revela uma prioridade do coração, revela um amor do nosso coração. Ou muitas vezes pode revelar onde de fato está o nosso coração. Porque o que eu acredito que muitas vezes acontece na igreja? Nós pregamos um evangelho pela metade. Como assim? Nós resumimos o evangelho em criação, queda e redenção. Mas o evangelho, apesar dessas três coisas fazerem parte do evangelho, elas não são o evangelho inteiro. Porque o evangelho ele se divide em 4 partes, não em 3. 4 partes, qual é? Criação, queda, redenção e retorno de Jesus. Retorno de Jesus. A Bíblia ela não termina na redenção. A palavra de Deus ela não termina a sua mensagem na redenção. Ela termina a sua mensagem na volta de Jesus. Para os redimidos. Para aqueles que foram redimidos através do sangue, da cruz, da morte de Jesus, ela termina com a sua volta. Mas por muitas vezes nós negligenciarmos o ensino da volta de Jesus, por quê? Porque muitas vezes quando se vai ensinar sobre isso, vai para um misticismo gigantesco, começa as teorias da conspiração, os cálculos malucos, tentar descobrir o dia que Jesus vai voltar, e por causa disso se tornou um assunto maçante, e muitas vezes um assunto aparentemente muito difícil. Mas eu acredito que se foi para esse lado por algum motivo. Mas a verdade é que o assunto escatologia não tem a ver com isso somente. Na verdade, isso não é 10% do que se trata a escatologia. Esses assuntos de cálculos e de misticismo, isso não tem quase que nada a ver com o que a Bíblia apresenta sobre escatologia. Vou te dar um exemplo. Quando você pensa em fim dos tempos, em volta de Jesus, por onde você quer começar a ler a Bíblia normalmente?
por Apocalipse, não é? Mas, e se eu te falar que não se começa a estudar a escatologia por Apocalipse? Porque Apocalipse, ele trata um período da qual muita coisa já aconteceu. E como é que eu sei disso? Por causa da escatologia de Jesus. Jesus gastou o final de Mateus 23, Mateus 24 e Mateus 25 ensinando escatologia. E tudo que Jesus ensina ali é anterior ao que Apocalipse 1 começa a ensinar, se você observar. Então Jesus, ele traz um assunto à tona extremamente importante. O que eu tenho que ler antes de Apocalipse? Mateus, capítulo 23, 24, 25. O que eu tenho que ler antes de Apocalipse? Daniel. Nós precisamos ler Daniel antes de ler Apocalipse. Por quê? Porque todos esses textos bíblicos, eles vão mencionar coisas que não estão em Apocalipse normalmente. E aí é que está. Por que às vezes se torna místico o assunto? Porque Apocalipse é muito figurado. Tem muita coisa ali que são figuras. Tem muita coisa ali que são difíceis realmente de interpretar. E nós só vamos saber quando Jesus voltar. Esse é um fato. E, voltando, para a mensagem. Muitas vezes nós negligenciamos o ensino da escatologia por causa disso. Porque ele se torna difícil, se torna místico. Mas o que eu quero trazer para você hoje é te mostrar a importância desse assunto. É te mostrar o que Deus espera de nós quando se trata de aprender esse assunto. Jesus, ele demonstrou uma preocupação a respeito de fé, que eu acredito que eu posso estender ela aqui para a questão da volta de Jesus. Jesus falou em Lucas, ele estava falando sobre justiça e falando que a justiça de Deus é perfeita e Deus não demora em fazer justiça. E ele fala assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. Eu quero estender essa pergunta de Jesus para a mesma questão do fim dos tempos. Quando o Filho do Homem vier, ele nos encontrará esperando? Quando o Filho do Homem vier, ele nos encontrará com expectativa nele? Ou ele nos encontrará distraídos, como ele mesmo disse que as pessoas estarão, como no tempo de Noé? Será que Jesus vai nos encontrar esperando? Sabe, gente, a palavra de Deus, ela define uma hierarquia de princípios. Pelo menos o primeiro e o segundo. Jesus disse que existe um mandamento que ele é mais importante do que todos os outros. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E semelhante a este, o segundo mandamento mais importante, Jesus também enumera. Qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois mandamentos mais importantes da Bíblia, na qual Jesus diz que toda a lei e os profetas dependem dele, tem a ver com o amor. Tem a ver com amar a Deus e amar o próximo, certo? Se eu pudesse tomar uma liberdade de adicionar o terceiro, que eu acredito que é um terceiro amor também, eu diria que é esse aqui que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos os que amam a sua vinda. Podem existir muitos princípios importantes na palavra de Deus. Você pode pensar que talvez um outro você adiciona aí. Na verdade, a ordem não vai importar necessariamente, a ordem que nós definimos, só o que importa de fato é a ordem que Jesus definiu, que é o primeiro e o segundo. Mas aqui eu queria tomar essa liberdade para trazer o amor à vinda do Senhor como um terceiro princípio muito importante para a nossa vida. Então eu preciso sim amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, e tem um amor que eu preciso ter também, que é o amor à vinda. Porque Paulo está dizendo aqui que existe um povo que vai receber a coroa da justiça quando o Senhor vier, ou seja, que vai se encontrar com Jesus, é o povo que vai estar com ele, e ele caracteriza esse povo por uma coisa. E qual que é essa coisa? Esse povo ama a vinda do Senhor. Esse povo ama a vinda do Senhor. Ele não está falando que é a pessoa que conquistou muitas coisas, ele não está falando que é a pessoa que não faltou nenhum culto na semana, no mês, ele não está falando que é a pessoa que, sei lá, alguma coisa assim, não, ele está dizendo, existe um povo que é o povo que vai receber a coroa da justiça quando Jesus voltar, e esse povo é o povo que ama a sua vinda. E o que é que isso significa? A pessoa que está conectado com a realidade da vinda do Senhor. É a pessoa que não se desconecta disso. Faz sentido? Então esse é um terceiro amor que eu queria dizer, gente, nós precisamos amar a vinda de Deus. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Porque nós nos desconectamos às vezes disso. E olha, grava isso aqui. Tem gente que coloca tanto o pé no chão e vive a vida tão focado nessa terra que quando Jesus voltar ele não vai subir.
Porque ele está tão grudado no chão, que quando ele precisar subir para encontrar Jesus nas nuvens, ele vai permanecer no chão. Porque a cabeça, o coração, a vida, a alma, tudo está ligado a essa terra. Sabe, a gente vive para essa terra. A gente vive, parece que isso aqui é eterno, mas não é. Então, nós precisamos nos conectar com a realidade da volta de Jesus. Faz sentido, amém? Então, uma vez que você entendeu, e eu estou entendendo isso também, nós precisamos falar disso, nós precisamos estudar isso, nós precisamos saber sobre isso, e nós precisamos nos conectar com essa realidade. Uma vez que eu entendo isso, eu quero voltar para o texto, para dizer para você como deve viver a pessoa que ama a vinda do Senhor. Então vamos voltar agora para o texto de Hebreus, capítulo 11, para mencionar aqui duas coisas que eu aprendo com esse texto. A palavra está falando de Abraão e de todos os heróis da fé. A palavra está dizendo que esses caras, todos eles viveram por meio da fé, mas eles não obtiveram o cumprimento da promessa. Ou seja, a Bíblia diz que eles viram de longe e de longe a saudaram, mas eles não viram o cumprimento e morreram sem ver o cumprimento da promessa. Primeira coisa que eu aprendo aqui sobre um peregrino, e aí você pode jogar o nosso tema aí. O nosso tema hoje é peregrinos em terra estranha. Diga assim: eu sou um peregrino em terra estranha. Todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus, ele é um peregrino em terra estranha. Nessa terra, nesse âmbito aqui. Então, o nosso tema hoje é esse, e eu quero tratar um pouco a respeito desse texto. O texto está dizendo para nós que todos eles morreram sem obter o cumprimento da promessa. No caso deles, a promessa era sobre uma terra, era sobre uma terra chamada Canaã. E essa Canaã, eu entendo uma coisa, que até mesmo aquela terra que era física, ela era uma sombra da verdadeira terra celestial. Porque é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles viveram por uma pátria, esperando uma pátria, e a Bíblia diz uma pátria celestial. Ou seja, até mesmo Moisés, o povo de Israel, que chegaram a ver aquela terra literalmente, até esse povo tinha um entendimento de algo que era celestial, que era além daquilo que estava físico. Eles entendiam o que eles estavam esperando, uma pátria celestial. Então, nós estamos aguardando essa pátria. Mas qual é a promessa para mim e para você, pela qual eu aprendo com o texto, que nem que a gente morra sem ver o cumprimento dessa promessa, nós devemos viver por ela. Qual é a promessa? Atos capítulo 1. Você sabe o que diz em Atos capítulo 1? Os discípulos de Jesus estavam olhando ele subir aos céus. O texto está aí. E aí a Bíblia diz que enquanto eles olhavam, apareceu homens de branco e olharam para eles e disseram assim: homens galileus, o que vocês estão olhando? Basicamente ele fala assim para ele: esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma que vocês viram ele subindo, vocês verão ele descendo. Essa é a promessa. Da mesma forma que vocês viram Jesus subindo aos céus, vocês verão ele descendo. E é por essa promessa que eu e você, peregrino, devemos viver. É por esse momento que eu e você devemos viver como estrangeiros nessa terra, porque nós estamos aguardando uma pátria celestial que virá junto com o Senhor. Mas a segunda coisa, que é pelo qual eu observo que eles vivem como estrangeiros, é exatamente aquilo que eu já estou mencionando, é que eles estão esperando uma pátria celestial. Eles estão esperando um reino. Eles estão esperando algo que vem da parte de Deus e junto com Deus na sua volta. E é sobre isso que eu quero aprofundar com você hoje. Porque uma vez eu ouvi alguém dizer que escatologia era assunto para sala de aula. Mas deixa eu te falar uma coisa, escatologia é assunto para a igreja. A igreja que não está conectada com a realidade da volta de Jesus, essa igreja é inútil. A igreja que não está conectada com a realidade da volta de Jesus, ela só existe para si mesma, ela é egoísta. A igreja que não ama a vinda do Senhor, ela está construindo para quê? Porque ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que está esperando, ela está vivendo só para si mesma, só para o seu umbigo. Sabe, tem gente que acha que mensagem de culto de domingo tem que ser motivacional, para a pessoa sair alegre do culto. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra é comparada com uma espada, porque ela corta.
Ela penetra profundamente na alma, a ponto de dividir juntas e medulas. É isso que a palavra diz, do quão profundo ela penetra no nosso coração. Sabe, então não espere ouvir uma mensagem que não está apontando para o grande dia. Sabe, isso não é uma mensagem para uma pessoa carregar. Não é uma mensagem para você pregar e parecer inteligente, não. Isso é para a igreja ela tem que saber para onde ela está indo, o que ela está esperando, porque somente assim ela não vai colocar sua esperança em homens, ela vai colocar naquilo que está vindo. E o que nós estamos esperando? Um reino. Eu quero aprofundar com você, quero correr um pouco. Em Atos capítulo 1, eu quero usar Atos como uma base para eu falar desse reino. Em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai separou pela sua própria autoridade. O que Jesus está dizendo para eles? Cara, existe um tempo para isso acontecer. E isso vai acontecer. Eu já vi pregador pregando esse texto e dizendo assim: cara, Jesus estava falando do Espírito Santo e os discípulos meteram uma pergunta nada a ver no meio. Não é nada a ver não. Jesus ensinou eles a lerem as Escrituras e todos eles sabiam que o Messias sentaria num trono e governaria Israel. É isso que as Escrituras falam no Antigo Testamento. Eu vou te mostrar vários textos que mostram isso. Então os discípulos não estavam enganados não, eles estavam perguntando a Jesus uma coisa que eles tinham lido, porque eles sabiam o que o Messias ia fazer. A única coisa que os discípulos não sacaram aqui era o tempo, a data, o momento. Por isso que eles perguntam: Senhor, é nesse tempo, é agora, o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus diz: olha, não compete a vocês saber, mas o Pai reservou um dia pela sua própria autoridade. Aonde que a gente vai ver a realidade desse reino? Em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 20, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: felizes os santos que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Existe um reino milenar, na qual Jesus vai reinar sobre a terra e nós reinaremos com ele. Eu já vi gente tentando dizer que 1000 anos não é 1000 anos, que isso não é literal, que isso é figurado. Deixa eu te mostrar no Antigo Testamento o que as Escrituras diziam a respeito desse reino. Isaías é considerado pelos teólogos o profeta mais messiânico da Bíblia, ou seja, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. E esse profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, profetizou muito sobre o reino de Jesus. Eu quero ler algumas partes da profecia de Isaías, porque a minha vontade, gente, era ler o capítulo inteiro aqui, só que aí eu estaria quebrando todas as regras de comunicação, né? Ler o capítulo inteiro aqui para você, mas eu quero ler para você algumas partes de Isaías. E aí você pode anotar os capítulos, se quiser eu te mando o esboço e você lê cuidadosamente na tua casa. Mas, Isaías capítulo 2 vai falar de um reino de Jesus. E ele diz a partir do verso 2: nos últimos dias o monte do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Olha o verso 4, ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. A minha pergunta é: o verso 4 já aconteceu alguma vez na história? Alguma vez as nações pararam de guerrear contra si? Algumas vezes as nações pararam de pegar em armas? Sabe por que isso nunca aconteceu? Porque o rei ainda não sentou no seu trono para governar o mundo. O âmbito do reino de Deus que está atuando agora é espiritual, mas um dia o Senhor governará essa terra de forma física, e guarde isso. Um dia Jesus sentará num trono em Jerusalém e governará o mundo. Quer mais base? Isaías capítulo 11 vai falar que esse reino ele vai afetar todas as áreas da vida. E uma dessas áreas é a área da natureza. Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer com a natureza. Isaías capítulo 11, verso 6. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode e o bezerro.
com o bode e o bezerro, e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, e seus filhotes se deitarão juntos. Agora olha isso aqui, o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você tem noção que realidade é essa? O Senhor sentado no seu trono, governando todo o mundo, mudando a realidade, e a gente voltando a ser como Adão e viver em plena harmonia com a natureza. É isso que nós estamos esperando. Eu não sei se você já tinha ouvido sobre isso, porque uma coisa que me choca também é o quão pouco é pregado sobre o reino de Jesus que nós estamos esperando. E esse reino, ele é literal. E para fechar ainda mais as nossas bases, não é novidade para ninguém que o ser humano está vivendo cada vez menos, sim ou não? A gente, não sei se por causa da alimentação, por causa da rotina de trabalho, porque a gente não dorme direito, não sei. Mas por algum motivo o homem está vivendo cada vez menos. A gente está morrendo cada vez mais cedo. Parece que a gente está meio estragado, né? Parece que está indo ladeira abaixo, meu amigo. As coisas não estão legais, até porque, se você for levar em consideração, você percebe que a nossa idade está cada vez menor na questão de morrer cada vez mais cedo. Então uma pessoa hoje com mais de 60 anos, assim, falando bem de boa, tá? Mas a gente já considera alguém que já está mais para lá do que para cá, sim ou não? É verdade, não é verdade? Eu sei que é engraçado, mas é verdade. Talvez uns 70, mas vamos supor que você é muito duro, então, sei lá, você vai ali até os 100, amém? Declare sobre a tua vida que você vai chegar nos 100, ou você vai passar dos 100. 120, amém? Glória a Deus. Contudo, não é novidade para ninguém que nós estamos morrendo cada vez mais cedo. Sim ou não? Amém? Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer no reino de Jesus? Isso vai mudar. Olha o que a palavra diz em Isaías 65. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, choro e tristeza. Olha só. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infidelidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Meu Deus do céu, olha essa realidade. Olha essa realidade. Henrique, isso aqui já é o fim de tudo? Ainda não, porque ainda tem morte. Mas ele está falando que quem morrer aos 100 vai estar morrendo jovem. Olha a realidade que nos espera no reino de Jesus. Olha a realidade que vai vir sobre nós. Ele fala, não vai haver mais uma criança que morra cedo. Não vai haver mais um idoso que não complete os seus dias. Ou seja, vai haver de volta, nós vamos melhorar essa carcaça aqui e vamos viver muito mais, novamente, como já vivemos. Amém? Então, olha como o reino de Jesus, ele vai impactar a natureza, ele vai impactar a nossa vida, ele vai impactar o mundo como um todo. Essa realidade é uma realidade verdadeira nas Escrituras. É uma realidade que ela está lá. E por que eu estou falando que isso aqui ainda não é o ápice, ainda não é o fim de tudo? Por quê? Porque durante o reino de Jesus, nós ainda morreremos. Viveremos muito bem em plenitude, mas ainda morreremos. Mas por que ainda morreremos? Porque ainda não vai acontecer o Apocalipse 21, que é o ápice de tudo, que é quando Deus de fato vem. A Bíblia diz que João ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Aí ele diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. E esse é o ápice. Aí a partir daí, realmente, estado eterno. Mas essa é a realidade do reino do Senhor. Um dia, guarde isso, um dia o Senhor voltará para nós, e Ele se assentará num trono em Jerusalém, e governará toda a terra. Por que Jerusalém, Henrique? Porque Jesus prometeu isso.
Não se engane, Jesus governará os judeus como ele prometeu. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, uma teologia antissemita começou a se multiplicar no mundo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas um dos caras que propagou essa teologia foi o nosso querido Martinho Lutero. Dá só uma pesquisada, Lutero tem artigos de Lutero, tem teologia de Lutero escrita, na qual ele diz que os judeus tinham que ter as suas casas queimadas, porque eles mataram Jesus. Sabe quem usou isso a favor dele? Adivinha? Um outro alemão, assim como Lutero. E fez exatamente aquilo que Lutero disse que tinha que fazer. Perseguiu os judeus, matou eles, queimou suas casas, destruíram seus negócios. E ao longo de toda a história, os judeus vêm sendo perseguidos. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Essa semana eu vi uma notícia num hospital na Austrália, se você quiser você pesquisa, na qual dois médicos palestinos mataram alguns pacientes judeus. E aí foi pego conversa deles no WhatsApp entre si. No WhatsApp não sei onde foi, mas foi em alguma rede social, conversando entre si e falando o que eles iam fazer, dando glórias a Deus pelo que eles iam fazer, mas mataram lá. E agora estão presos. Dá só uma pesquisada no caso que você vai ver isso aí. Judeus têm sido perseguidos ao longo de toda a história, em todo lugar. Isso está piorando cada vez mais. Eu não estou falando aqui do Estado de Israel, eu estou falando de judeus, que são descendentes do Senhor, são filhos de Deus. E um dia, deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Henrique, aí, os judeus mataram Jesus, eles rejeitaram o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo disse que o dom e o chamado de Israel são irrevogáveis. O que isso significa? Significa aquilo mesmo que ele disse no capítulo 11 de Romanos. Ele diz assim, os judeus foram endurecidos temporariamente, até que chegue a plenitude dos gentios, e então todo Israel será salvo. Só dá uma lida lá. E ele ainda fala bem assim para os romanos, não sejam ignorantes a respeito de Israel. Ou seja, tudo que está rolando, beleza. Só resumindo para você, vai haver um ápice dessa maldade. Tá? Guarde o que eu estou te falando. Um dia Jerusalém vai ser tomada de novo. Os judeus vão viver extrema dor e perseguição. E eu não estou falando isso da minha cabeça, é isso que a palavra diz. E quando chegar o ápice disso, o Paulo disse para os romanos bem assim, que Deus vai fazer isso para causar ciúmes neles. Porque enquanto a igreja estiver prosperando, a igreja dos gentios, eles vão estar passando muita dificuldade. Nesse período, vai se cumprir o que Jesus disse. Eles dirão bem assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então eles verão o Senhor novamente. E o Senhor virá para salvá-los e estabelecer o seu reino em Jerusalém. Talvez você nunca ouviu isso na tua vida, mas eu te garanto que você vai encontrar centenas de textos respaldando isso que eu estou te falando. Se você quiser saber disso mais profundamente, venha na nossa escola bíblica que a gente vai abordar cada dos textos que falam isso. Mas essa é uma realidade que a igreja infelizmente tem negligenciado de entender. Porque nós precisamos nos apaixonar pela realidade do reino de Jesus. Eu já falei isso uma vez e eu quero repetir. Nós nos tornamos idólatras de políticos, sabe por quê? Porque nós não sabemos quem nós estamos esperando. Ano que vem tem eleição e a gente tem que dar um jeito, né? Porque as coisas não estão legais. A gente sabe disso. Então a gente tem que dar um jeito, a gente tem que resolver isso aí, exercer nossa cidadania. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vejo muito crente colocando suas esperanças em homens, mas eu tenho certeza que fazem isso porque não entendem o que estão esperando. Só haverá um governo justo, só haverá um governante justo, só haverá um dono da verdade, só haverá um que governará direito, e esse é Jesus, que se assentará num trono. E deixa eu te falar, não é democracia não, é reino. Ninguém vai votar em Jesus, ele vai votar nele, ele é o dono do mundo. Ele virá, se assentará num trono e colocará ordem nessa bagaça aqui. Ordem. O dono do mundo, literalmente. O Senhor. E a palavra de Deus diz que os governantes da terra, Salmos capítulo 2, eles vão tramar e se amotinar contra Jesus, contra o Messias. Mas sabe o que ele vai fazer? Do seu trono, rir. Lê lá, Salmos capítulo 2. Do seu trono ele se põe a rir daqueles que se amotinam contra ele. É isso que vai acontecer. Nós estamos aguardando um reino, amigo. Nós devemos viver por essa realidade, porque nós somos peregrinos. Amém? Eu sei que nós já nos estendemos muito, mas eu preciso responder a última pergunta para a gente ir para o final. Quando esse reino chegará?
Pergunta aí só para a gente interagir. Quando esse reino vai chegar? Quero desmistificar um negócio aqui. Quem já ouviu falar em grande tribulação? Alguém já ouviu falar em grande tribulação? Aí? Pois é. Só para explicar para você. Você acha que o mundo está ruim agora? Tá zoado? Não tá legal, né? Pois é, vai piorar. Vai piorar. A palavra de Deus diz que haverá um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. E Jesus diz assim, Mateus 24, escatologia de Jesus, lembra que eu falei no início? Pois é, Jesus diz assim, gente, nesse tempo aí, vai ser tão difícil, ele vai contando as coisas que vai acontecer, ele diz assim, que nunca houve e nem nunca haverá um dia como esse. Ele fala assim, se esses dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, ninguém iria sobreviver de tanta tribulação. Mas sabe qual que é a glória da grande tribulação? É que a igreja vai se mover em extremo poder também. A grande tribulação para nós não é motivo de medo, é motivo de glória, porque nós estamos esperando isso, porque nós queremos o reino. E aí, no ápice da grande tribulação, a Bíblia diz o seguinte, imediatamente, coloca aí Wagner, Mateus 24, 19, imediatamente, diga comigo, imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e aí nós veremos no céu o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Vindo com poder e grande glória. No fim dessa tribulação, é o reino chegando. É o reino vindo até nós. É o reino de Jesus chegando. Gente, meu coração queima quando eu falo disso. Porque eu não sei você, eu não tenho paciência para esse mundo, cara. Para tanta maldade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Pela multiplicação da maldade, da iniquidade. Esse mundo, cara, tráfico infantil, crime, sabe, coisas horríveis acontecendo todo dia, miséria, a gente não precisa ir longe para ver isso, a gente não precisa ir longe para ver tanta desgraça, tanta miséria, mas a Bíblia assegura que com a vinda do reino de Jesus, tudo isso vai mudar, toda essa realidade vai ser abalada, vai ser transformada. Então esse reino, ele vem ao final da grande tribulação, ao final de tudo isso. Então, uma vez que eu entendo que é importante nós sabermos disso, é importante nós falarmos sobre esse assunto, uma vez que eu entendo que isso vai me dar perspectiva de amar a vinda do Senhor, uma vez que eu entendo tudo isso, isso me leva à nossa última pergunta, que é, o que saber de tudo isso e viver por essa realidade, o que isso acrescenta de fato na minha vida cristã? Qual que é o benefício que isso vai trazer de forma clara para a minha vida cristã? Deixa eu te falar, o maior benefício que isso vai trazer para a tua vida cristã é não ser enganado. É não ser pego de surpresa. Eu coloquei uma frase aí que diz bem assim, Jesus não voltará secretamente para aqueles que estão esperando. Jesus não voltará secretamente como um ladrão para aqueles que estão esperando. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque se propagou no meio da igreja uma ideia de que, é a ideia de filme, é o crente que ele não lê a Bíblia, ele assiste filme de escatologia, e aí ele vê aquele povo que de repente desaparece, bum, aí fica só as roupas dobradas. Aí, eita, Jesus voltou, aí avião caindo, e pá, e tal, deixa eu te falar uma coisa. Não é desonrando o que o pessoal faz, que eu sei que deve dar muito trabalho fazer aquilo ali, mas não existe um texto bíblico que respalde isso. Nenhum. O texto na qual diz que Jesus voltará como um ladrão no meio da noite, ele está dentro de um contexto. Quem já ouviu a frase, o texto fora de contexto é pretexto para heresia? Quem já ouviu isso? Pois é. Esse texto está dentro de um contexto. E eu vou te mostrar que ele não está falando que nós seremos pegos de surpresa. Nós não. Tem gente que vai. Jesus volta como um ladrão para aqueles que não estão atentos. Abre o texto. Mateus capítulo 24. A partir do 32, ele diz, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem todas essas coisas, diga bem forte comigo, saibam. Saibam o quê? Saibam que ele está próximo e às portas. Como assim então eu não posso saber? Se Jesus está dizendo, saibam, quando vocês verem essas coisas que ele está chegando. E aí ele diz, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que geração Jesus está falando? Porque a geração dele passou, sim ou não? Jesus está falando da geração do fim. Ele está dizendo assim, olha, a galera que começar a ver a grande tribulação, a galera que vê essas coisas, eles não morrerão até que tudo aconteça. Porque vai ser tudo de uma vez. E aí Jesus volta. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar lendo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ou seja, eu não sei que é quarta-feira, 9 horas da manhã, Jesus vai voltar. Não, não dá para saber. Realmente. Eu não sei o dia e a hora, ninguém sabe o dia e a hora. Ele diz, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora olha só, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi pego de surpresa na história de Noé? Noé? Não. Por que Noé não foi pego de surpresa? Porque ele estava ouvindo a Deus, ele estava conectado, ele estava ligado naquela realidade, ele estava literalmente esperando. Então Noé não foi pego de surpresa e Jesus está dizendo que vai ser como no dia de Noé. Mas quem foi pego de surpresa no dia de Noé? O povo que estava desatento. Ele vai continuar dizendo que 2 estarão num campo, um será levado, outro será deixado e tal. No 43 ele vai dizer, mas entendam isso, aqui está o teu querido versículo. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se você pegar isso aqui fora do contexto dele, é muito fácil você interpretar que o Senhor vai voltar de uma forma a pegar a gente de surpresa. Só que o próprio contexto não indica isso. Porque senão como eu explico Jesus falando de Noé? Se eu olho, continuo lendo, Jesus vai fazer uma comparação logo em seguida, ele vai dizer assim, olha, existem 2 servos. Tem um servo sensato, que esse servo é feliz ele, se Jesus encontrar ele lá, fazendo essas coisas, esperando. Só que aí ele diz assim, no 48, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. Olha o 50. E o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então quem é o que vai ser pego de surpresa? É o servo negligente. É o servo que não está ligado, que não está conectado. Mas se toda essa minha interpretação não serve, porque você vai beleza, você pode dizer assim, Rico, mas tu não me deu um texto claro, que nega que Deus não vai pegar a gente de surpresa como um ladrão. Está só interpretando o texto. Então abre comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque o apóstolo Paulo, ele explicou a afirmação de Jesus. Olha o que ele diz, capítulo 5. Vou ler o 2, porque ele repete a afirmação de Jesus e explica. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão no meio da noite. Quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora olha o 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Pronto. Explicando. Apóstolo Paulo. Ou seja, quem está na luz, ele ainda vai dizer exatamente isso. É exatamente isso que ele vai falar. Vocês todos, filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Ou seja, aqueles que estão conectados com a realidade da volta de Jesus, aqueles que estão esperando Jesus, eles não vão ser pegos de surpresa. Deixa eu te fazer uma afirmação que há anos atrás para alguns parecia loucura. Jesus não volta nesse ano.
Pode ficar tranquilo, Jesus não vai voltar em 2025, Ele vai te dar mais uma oportunidade de você se conectar com Ele. Por que tu sabe disso, Henrique? Porque não tem grande tribulação, não tem anticristo ainda, não tem nada disso. E quando o anticristo se manifestar, ainda vai passar 3 anos até que as coisas ruins começam a acontecer. E por que eu sei disso? Porque é o que a palavra diz. Se quiser, eu te mostro os textos tudinho que diz isso aí. Então ninguém sabe se Jesus vai voltar quarta-feira, 9 da manhã. Mas o que a palavra está nos ensinando é: se vocês virem os sinais e observarem, vocês saberão quando o Senhor estiver às portas. Não foi isso que nós lemos? Agora, eu te dei aqui um monte de informação. Eu sei disso. Talvez da mensagem inteira você leve algumas coisas para casa. Mas tudo isso aqui, o meu maior intuito com essa mensagem hoje é que você saia daqui, no mínimo, cara, no mínimo, interessado em aprender mais sobre o que nós estamos esperando. Sobre que tipo de reino nós estamos esperando. Que tipo de volta de Jesus nós estamos esperando. Por quê? Porque se a igreja não se conectar com essa realidade, é como eu disse, ela vai ficar mantendo seus pés nessa terra, vai viver só para essa terra. Essa igreja, ela é irrelevante no plano de Deus. Porque Jesus está voltando para uma igreja. Ele está voltando para uma igreja. Para o casamento da noiva e do cordeiro. Tudo que eu estou te falando aqui não é informação apenas. É como eu disse no início. Escatologia, gente, não é um assunto para se estudar apenas. Escatologia é um assunto para se viver. Para se viver. E o grande problema muitas vezes da igreja é isso. A gente estuda e não vive. Estuda e não vive. Fala e não vive. Sabe, tem gente que sabe coisas de cabeça, sabe, profundo, teologicamente e tal, mas não vive. Eu estou te falando desse reino, mas isso aqui, cara, isso chacoalha a minha alma. Isso chacoalha a minha alma, isso destrói minha cabeça, meu coração. Às vezes eu fico maluco, olhando para as paredes, pensando nisso aqui. Lembrando desses textos. Às vezes eu estou cantando uma música que menciona alguma coisa sobre o reino de Deus. É como se começasse a quebrar tudo de dentro para fora. E quanto mais, deixa eu te falar uma coisa, e você pode me provar nisso. Comece a estudar sobre essa realidade do reino. Comece a aprender sobre ela. E você vai me dizer uma coisa. Um efeito vai começar a acontecer no teu coração. Você vai começar a cansar desse mundo. Você vai começar a querer que acabe logo. Porque você vai começar a se desprender dessa terra. E assim, eu estou falando de se desprender da terra, mas eu vou terminar com isso aqui. Estou falando de se desprender da terra, mas só preciso deixar muito claro, tá? Nós não vamos para outro plano. É aqui mesmo. Tem gente que sonhou a vida inteira com escapismo, né? O dia em que Deus vai tirar a sua igreja da terra. Não tem um texto que diga isso. Tem gente que interpreta que porque não tem igreja mencionada nos 13 capítulos em diante de Apocalipse, ele diz, não, porque não tem igreja na terra, então Deus levou. Não, não tem texto que diga isso. Existe um reino literal de Jesus para vir sobre a terra e é aqui que nós vamos estar. A Bíblia diz que Jesus descerá no Monte das Oliveiras e ele vai se partir no meio, o monte. Sacou? Essa realidade que eu li para você do reino, ela é terrena, é aqui. O que vai acontecer? O Senhor fará tudo novo, mas é aqui. A nova Jerusalém virá e acontecerá o que diz em Efésios capítulo 2. Um mistério nos foi revelado, que o Senhor, na dispensação da plenitude dos tempos, fará convergir céus e terra em Cristo Jesus. Nós acreditamos que essa convergência ela vai acontecer. Quando João ele vê a nova Jerusalém vindo, é uma cidade, gente. Você tem noção que ele viu uma cidade vindo? Ele não viu a gente indo, ele não viu um planeta indo, ele viu uma cidade vindo. Da parte de Deus. E aí, qual é a frase que ele solta? Agora, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Traduzindo, a casa de Deus está entre os homens. O lugar onde Deus mora está entre os homens. Eu falei uma frase aqui uma vez que foi mal compreendida, que foi, você não vai para o céu vem até você. E aí, não foi muito bem compreendido, mas era disso que eu estava falando. A igreja não vai para um lugar, esse lugar vem até aqui. E é isso que a Bíblia diz. E isso é motivo de alegria.
de glória. É nossa esperança. Amém? Faz algum sentido isso? Isso é a nossa esperança. E o arrebatamento será o encontro do povo de Deus com Jesus nas nuvens. É isso que a palavra de Deus diz. Ela diz assim que num abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. E aí depois o Senhor leva a gente para um outro plano? Não, a Bíblia não diz isso. Já que ela fala de um reino, o que a gente vai entender? Que todo mundo desce. E desce para quê? Vamos lá, galera. Pergunta de 1 milhão. Desce para quê? Glória a Deus, 1 milhão para vocês. Desce para reinar, para governar com Jesus durante 1000 anos. E depois, eternamente. Amém? E para terminar, eu quero que você fique de pé e a gente vai ler um versículo juntos. Eu quero ler um texto com você. Aí os irmãos aí do louvor aí já pode... Coloca Sublime para nós, por favor. Apocalipse 21. A gente leu ele outro dia juntos, e uma coisa que eu gosto de fazer com a igreja, nós vamos fazer muito mais, é ler as escrituras juntos. Amém? Proclamar. Vamos ler juntos? Eu falo, eu leio, você repete. Diga comigo, vi a cidade santa. Não, vamos dizer mais forte, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No 22:20, repita comigo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor seja com todos. Amém. E assim terminamos. Vamos tirar um tempo para adorar Jesus e a gente vai terminar. A gente vai passar só 5 minutos, mas vale a pena adorar Jesus, amém? Feche os teus olhos, Espírito Santo. Nos conecta, Pai, com essa realidade. Nos conecta com isso, Jesus. Nós queremos aprender, Senhor, a não negligenciar isso. Porque isso não é periférico, isso é primário. Vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus.